O primitivo está sentado diante da fogueira. Ele olha para a própria mão. Ele pensa, vou fechar o punho, e o punho fecha. Para a tribo, isso é a prova absoluta de que o primitivo é o dono do seu corpo. A regra parece clara. Primeiro você pensa, depois o corpo obedece. Mas os xamãs da neurociência abriram o crânio humano e encontraram um segredo sujo. Um experimento perturbador, feito por um homem chamado Benjamin Libet, mudou tudo. Ele pediu para pessoas moverem o dedo quando quisessem, enquanto monitorava a eletricidade no cérebro. O resultado foi um soco no estômago do primitivo. O cérebro disparava o sinal para mover o dedo milissegundos antes da pessoa ter consciência de que queria mover. O primitivo sente um frio na espinha. Isso significa que a sua decisão foi uma mentira. O seu cérebro já tinha decidido e depois enviou uma mensagem para a sua consciência dizendo: fui eu que escolhi. Você está vivendo no passado. A consciência não é o motorista da caçada. Ela é o passageiro no banco de trás que acha que está segurando o volante, mas o carro já fez a curva. Se o eu chega atrasado na realidade, onde ele estava antes? Se o cérebro age sozinho, para que serve a consciência? A tribo morre de medo da loucura. Eles acham que o louco é aquele que vê coisas que não existem. Mas no século XIX, um grande sábio chamado William James propôs o contrário. E se a loucura for apenas excesso de realidade? O primitivo aprendeu que o cérebro não é uma fábrica que produz pensamentos. O cérebro é uma represa. O universo inteiro está gritando agora. Cores que nós não vemos, sons que não ouvimos, o infinito acontecendo ao mesmo tempo. Se tudo isso entrasse na cabeça do primitivo de uma vez, ele queimaria. Ele ficaria paralisado admirando a luz e seria comido pelo tigre. Então o cérebro fecha a válvula. Ele funciona como um filtro redutor. Ele te deixa bobo, limitado e cego de propósito para você focar apenas em sobreviver e reproduzir. Isso explica por que quando a válvula falha, seja por um trauma, por um transe profundo ou substâncias dos xamãs, as pessoas descrevem ver anjos, fractais e deuses. A tribo diz que é alucinação, mas o primitivo desconfia que eles estão apenas vendo o que está do lado de fora da represa. A morte talvez seja apenas o momento em que a válvula quebra de vez e o oceano entra. A ciência materialista ri do primitivo. Eles dizem, não existe espírito, você é só um robô feito de carne e eletricidade. Mas o primitivo tem uma prova de que eles estão errados. A dor. Pense num robô avançado. Se você furar o robô com uma lança, ele pode gritar, ele pode fugir. Os sensores dele detectam o dano. Mas o robô sente o medo? Ou ele apenas processa dados? O filósofo David Chalmers chama isso de o problema difícil da consciência. Por que a luz do fogo tem uma sensação de calor? Por que o mel tem gosto doce? Não existe nada nos átomos de carbono ou hidrogênio que explique o sabor ou a tristeza. Átomos são coisas mortas. O primitivo percebe o óbvio. Você não pode criar sentimento juntando pedras mortas. Isso sugere que a consciência não é um truque do cérebro. Ela é um ingrediente básico do universo, como a gravidade, como o eletromagnetismo. A consciência já estava lá flutuando no escuro, antes do primeiro cérebro nascer para captá-la. Mas se a consciência vem de fora, onde ela guarda as lembranças? Onde está a imagem da mãe do primitivo guardada na carne? O neurocientista Carl Pribon passou a vida cortando cérebros de ratos, tentando achar a gaveta da memória. Ele removia pedaços enormes e o rato ainda lembrava do caminho do labirinto. Como a imagem continua inteira se você quebra o espelho? A única coisa na natureza que se comporta assim é um holograma. Se você pegar um filme holográfico e cortar ao meio, você não tem metade da imagem. Você tem a imagem inteira, só que um pouco menos nítida. Pribon se juntou ao físico quântico David Bohm e desenharam um novo mapa. O cérebro é um leitor de holograma. A realidade física, a pedra, a árvore e o corpo é uma ilusão, uma projeção. A informação real está espalhada em um campo de frequência invisível que preenche todo o cosmos. O primitivo entende agora. A sua mente não está presa dentro do crânio. Ele está em todo lugar. O seu cérebro é apenas a antena que sintoniza a frequência específica chamada você. A prova de fogo dessa teoria acontece quando a fogueira apaga. Se a mente fosse apenas o cérebro, a morte cerebral seria o fim absoluto. Tela preta, silêncio.
Mas o cardiologista Pinlomel estudou centenas de casos de experiência de quase morte. Não estamos falando de sonhos. Estamos falando de pacientes na mesa fria. Coração parado, pulmão parado e, o mais importante, linha reta no monitor cerebral. O rádio estava desligado, quebrado e sem bateria. Ainda assim, essas pessoas voltaram. E elas não voltaram do vazio. Elas voltaram descrevendo conversas dos médicos, descrevendo a sala vista de cima, sentindo uma paz e clareza mental maior do que quando estavam vivas. O primitivo olha para o corpo e entende a anomalia. Como eles poderiam ver sem olhos? Como poderiam pensar sem cérebro? A resposta assusta a tribo, mas conforta o primitivo. A consciência não é produzida pelo cérebro, ela é transmitida por ele. Quando você quebra o rádio, a música para de tocar na sala, mas o sinal continua intacto no ar. Para fechar o ciclo, os sábios Roger Penrose e Stuart Hameroff foram buscar a alma onde ninguém olhava. Não na religião, mas dentro dos tubos microscópicos dos neurônios. Eles propõem que a consciência é um evento quântico e a regra número 1 da física quântica é: informação não pode ser destruída. Eles dizem que quando o primitivo morre, os microtúbulos perdem seu estado quântico, mas a informação não se apaga, ela vaza. Ela retorna para a estrutura do espaço-tempo. Você não vai para um lugar distante. Você deixa de estar focado em um ponto só. Você volta a ser o todo. O primitivo olha para as estrelas. A tribo diz que somos pequenos, poeira passageira. Mas a ciência dos xamãs revelou o contrário. O corpo é um empréstimo, o cérebro é um filtro. Mas a consciência, a coisa que mora atrás dos seus olhos na agora, ela é fundamental. Ela é eterna. Então, da próxima vez que sentir aquele medo frio de deixar de existir, lembre-se, você não é a máquina, você é o sinal. O rádio envelhece, o rádio quebra, o rádio vira pó. Mas a música nunca parou de tocar. Se inscreve na tribo, porque a gente vai continuar sintonizando. E isso só começou.